Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações a todos, sou o Padre Lucas Mariano. Vamos então escutar e meditar o Evangelho deste próximo domingo, 17º domingo do tempo comum. Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, iniciamos a leitura do 6º capítulo do Evangelho de São João. Esse capítulo irá nos acompanhar até o 21º domingo do tempo comum. Nós vamos lê-lo quase todo. Apenas alguns poucos versículos ficaram de fora, mas nós vamos fazer referência a esses versículos aqui também. Veja, esse é o capítulo mais eucarístico de toda a Sagrada Escritura, com certeza. Não tenho medo nenhum de afirmar isso. É claro que nele Jesus não fala somente da Eucaristia, mas fala da Eucaristia de maneira muito clara, muito clara. Enfim, este capítulo se inicia com a multiplicação dos pães, como nós acabamos de escutar. Na multiplicação dos pães, o Senhor nos pede fé, nos põe à prova, de certa maneira. Põe à prova aqui os apóstolos, os discípulos. O Senhor pergunta para Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Em outros evangelhos, nos paralelos, os discípulos dizem para Jesus mandar as pessoas embora para que elas possam comprar alimento nas cidades. Então, os discípulos estão assim, olha, tem que mandar eles embora para eles se alimentarem lá nas cidades. E Jesus diz assim, não, eu tenho receio de que eles caiam pelo caminho, porque eles já estão há 3 dias ali com Jesus. Quando o Senhor coloca os discípulos como os responsáveis por dar alimento ao povo, Jesus está aqui também dizendo que a igreja é essa responsável por alimentar o povo de Deus. Veja, alimentar não só espiritualmente, que, claro, é muito importante, mais importante, mas também materialmente. O alimento material importa muito. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes, enfim, nós vemos isso no final do capítulo 25 de São Mateus. A igreja nunca se esqueceu disso. A igreja nunca se esqueceu da sua missão de alimentar o povo de Deus, de alimentar as pessoas, não só espiritualmente, mas também materialmente. Os santos nunca se esqueceram disso. Por isso, a igreja ainda hoje é a maior instituição de caridade do mundo. Por quê? Porque o Senhor enviou, sim, a igreja para também alimentar as pessoas materialmente. Então, a igreja é essa grande casa de Deus, essa grande casa onde as pessoas vêm em busca do alimento. Alguns apenas do alimento que perece. Então, às vezes, alguns aparecem nas nossas paróquias pedindo ajuda, pedindo alguma coisa. A gente procura ajudar na medida do possível, na medida das nossas condições. Mas as pessoas vêm à igreja em busca do alimento espiritual.
do alimento que não perece, como dirá o Senhor um pouquinho mais adiante nesse mesmo evangelho, né? Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, né? A igreja, no caso os apóstolos aqui, né, é responsável por isso. Então os padres, os bispos, né, nós padres e os bispos somos aqueles que devemos alimentar o povo, não somente com o pão material, né? Enfim, devemos ajudar na medida do possível, mas com o alimento da palavra de Deus e da Eucaristia. Essas duas realidades que são alimento para a nossa alma. É claro que a Eucaristia é presença real do Cristo. A presença do Cristo na Eucaristia não é igual à presença do Cristo na palavra, mas essas duas realidades alimentam a nossa alma, como nós vamos ver mais adiante neste mesmo capítulo, né? O pão da palavra e o pão eucarístico. Enfim, o Senhor, né, começa fazendo a multiplicação do pão material. Depois ele vai falar deste pão que não perece. Um pouco depois ele vai falar de si mesmo como este pão, o pão do céu, né, como nós veremos mais à frente. Depois disso ele vai falar de si mesmo como alimento, palavra de Deus. Depois vai falar do sacrifício dele para a vida do mundo, e então falará da Eucaristia. Esse é mais ou menos o percurso, né, deste capítulo 6 do Evangelho de São João. Vamos fazer esse caminho juntos aqui, né, nos próximos domingos. A multiplicação dos pães, meus irmãos, no fim das contas, ela nos mostra a dinâmica através da qual a igreja cresce. Quando tudo parece meio que perdido, como quando os desafios se apresentam a nós de maneira como um Golias diante de Davi, Deus intervém e faz com que a sua igreja vença, faz com que a sua igreja cresça novamente. Por isso as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Não pela força da igreja, eu digo pela força simplesmente nossa, mas porque a nossa força vem de Deus. Nós oferecemos pouco, trabalhamos pouco, mas os efeitos são grandiosos, não por causa das nossas forças, mas porque a graça divina intervém. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor dessa maneira, sabe? A confiar mais, a ter mais fé, né, na intervenção de Deus, quando as coisas ficam mais difíceis, quando tudo parece impossível, inclusive. Deus trabalha pela nossa salvação. Meu irmão, Deus trabalha pela sua salvação. Consciente disso, ofereça o seu pouco a Deus, faça o seu melhor e com certeza o Senhor há de realizar grandes coisas em teu favor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.